Uma professora de literatura, que é uma simpatia, pesquisou os veículos nas obras de escritores brasileiros no século XIX. Veja na matéria. Ela é especialista em ensino de literatura brasileira pela Universidade Estadual do Ceará e há 15 anos ensina alunos pré-vestibulandos. A professora de literatura Nádia Gugel fez um levantamento acerca dos automóveis nas obras de alguns ícones da literatura brasileira, como o cearense José de Alencar e o carioca Machado de Assis. E aí, professora, nesse levantamento, nessa pesquisa, o que é que você descobriu nas obras desses ícones? Bem, é um prazer enorme falar de literatura tão apaixonante, tão linda, em Machado de Assis, em Alencar, em Joaquim Manuel de Macedo, nos grandes ícones também como Adolfo Caminha. Bem, eu percebo que ao longo do século XIX há todo um processo do meio de transporte como sendo montar a cavalo, trabalhar usando os burros, levando cargas, que isso foi muito importante no Nordeste do século XIX, que eu chamo de século oitocentista. Depois, a evolução para os tílbures, que eram os veículos puxados a tração animal, com 2 assentos e um cocheiro. Se fala muito também nas obras de Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, e nas obras do Machado Maravilhoso de Assis, carioquíssimo. E no nosso Alencar, fala-se também em cadeirinhas. Cadeirinhas eram meios que as donas, as sinhás, iam passear pelas cidades e havia 3 mucamas atrás, 2 escravos carregando, uma numa ponta e outra na outra, como se ela fosse uma Cleópatra. Então, cadeirinha, animais servindo de passeio, né? Daí os emissários levavam aquelas cartas montados a cavalo. Em autores como Drummond, percebemos muito a entronização do bonde. Falar em bonde é lembrar de Carlos Drummond, mineiro de Andrade. Hoje, carroça, né, André? As carroças estão pelas cidades. Estão em São Paulo, estão em Fortaleza, em todos os cantos. São os carroceiros. Que obras, que livros você pesquisou para descobrir essa evolução? Em contos de Machado, romances de Alencar. Por exemplo, você percebe claramente em Lucila de Alencar, no conto realista A Cartomante, Memórias Póstumas de Brás Cubas, todas essas obras maravilhosas. A Normalista de Adolfo Caminha. Ele fala também muito em locomotivas, a importância dos trens também. E eu escolhi uns excertos de algumas dessas obras. Eu posso dar assim uma palhinha, uma leitura? Claro. Olha só, o carro parou nesse momento à porta de uma casa de campo. O criado abriu a portinhola da carruagem. Os 2 jovens apearam-se. Aqui é um trecho da obra de Joaquim Manuel de Macedo, Uma Paixão Romântica. Falou-se aí em carro, falando carruagem como sendo o carro, né, o veículo de passeio. Outro trecho, agora não mais de Joaquim Manuel de Macedo, mas de José Maravilhoso de Alencar. O nosso de Messejana, grande mestre, Lucila. O carro partiu, porém tão de repente, com tal ímpeto dos cavalos, por algum tempo sofreados, que a moça assustou-se e deixou cair o leque. Olha que combinação, leque, a nossa Lúcia, que é a Lucila, né? E o carro, que é na realidade o tílburi dela. Maravilha! Você como especialista, né, professor de literatura, como é que você vê essa evolução dos veículos de antigamente e hoje, né? Como é que você analisa isso? Eu percebo que naquele tempo, até chegar à Belle Époque, né, ao final do século XIX, os veículos, na minha visão leiga, tinham um capricho, porque a produção era em menor número, havia um capricho no design, assim, era antiquado, mas havia uma coisa tão familiar, tão única, como se fosse uma joia artesanal. Hoje tudo é em mega série, né? Tudo é muito mais objetivo, embora muito tecnológico, né? Uma curiosidade, e qual é o seu carro? Que utilidade tem o seu carro no seu dia a dia, na sua família? É o New Fiesta, tem 1 ano de uso, mas assim, eu não sou das mais zelosas. Por isso eu compro carro zero, porque eu acabo muito, eu corro muito. Eu dou aula em vários pré-vestibulares, então é uma vida muito frenética. E 2 filhos. Eu espero que as mulheres me entendam, né? A gente também faz maquiagem no carro, né? Faz make no carro. Aí tem sempre aquela sujeirinha de pó, base. Mas olha, a professora simpaticíssima Nádia Gugel também me confidenciou que no casamento dela, que foi muito especial, um carro fez parte do casamento. Eu queria que ela falasse pra gente que carro foi esse.
foi um carro que havia sido usado nos anos 40 por Getúlio Vargas. Então, assim, eu casei no dia 30 de dezembro de 2005 e foi um dos presentes oriundos de alunos, de pais de alunos, e foi especialíssimo, né? Um carro lindo, maravilhoso. Na escrita mágica e encantadora desses homens e seus livros, os veículos móveis estão sempre presentes. Quer saber quais os 10 carros usados mais vendidos aqui no Brasil? Veja na matéria. Na lista dos 10 carros seminovos mais vendidos em abril, 2 carros da Volkswagen, 3 da Fiat, 3 da Chevrolet, 1 da Ford e 1 da japonesa Toyota. Aliás, a grande surpresa é o Corolla, carro sedã de luxo que figura em 10º lugar. Veja agora posição por posição. Em primeiro lugar, o Gol, com 83.050 unidades vendidas. Em segundo, o Fiat Uno, com 52.242 unidades. Em terceiro lugar, outro carro da Fiat, o Palio, seguido de perto pelo Chevrolet Celta. Em quinto lugar, outro da Chevrolet, o Corsa. Em sexto, o Volkswagen Fox. Na sétima posição, o Ford Fiesta. Em oitavo, outro carro da Fiat, o sedã Siena. Em nono, o sedã compacto Classic da Chevrolet. E em décimo, o Toyota Corolla, que teve 13.978 unidades usadas vendidas em abril. Os dados são da FenaBrave, Federação Nacional das Concessionárias de Veículos. Os pneus do seu carro podem durar mais. Veja dicas na matéria da repórter Camila Marcelo. Com 4 dicas de prevenção, você pode garantir a vida útil do pneu até o fim, ou até estender por alguns quilômetros a mais. O primeiro passo é calibrar, em média a cada 15 dias. O ideal é fazer durante ou depois de abastecer o carro, para economizar melhor o tempo. O valor das libras não é universal, depende do modelo do veículo. As medidas estão no manual, ou então na tampa do tanque do automóvel. A cada 5 ou 10 mil quilômetros, dependendo da recomendação do fabricante, é recomendado fazer o alinhamento para evitar o desgaste irregular e o balanceamento para não ter trepidação ao volante e desconforto ao dirigir. Quando for fazer esses dois, aproveite também para pedir um rodízio. Trocar os pneus de posição serve para compensar as diferenças de desgastes. Geralmente, os 3 juntos levam 1h30 de serviço. Além do que você deve fazer, tem algumas ações que é melhor evitar para garantir a vida útil do pneu. Por exemplo, nada de velocidade alta. Ela provoca superaquecimento e acelera o desgaste da banda de rodagem. O mesmo acontece quando são feitas as frenagens bruscas. Cuidado também para não raspar no meio-fio e subir ou descer de calçadas, acostamentos, buracos ou outros desníveis de forma brusca. Em casos mais graves, o pneu pode até estourar. Anotou tudo? Seguindo essas recomendações, segundo especialistas, o mesmo conjunto de pneus pode durar até 30% a mais do que previsto, que é de 45 a 50 mil quilômetros em carros de passeio. Veja no próximo bloco. O passeio da Suzuki teve muita emoção e lindas paisagens. E um amor de pai e filho pelo Fiat 500. Não sai daí que eu volto acelerado.